Olá, gerente de projeto sustentável e inteligente. Estamos aqui em mais um encontro, né, falando então as aulas abertas, né, de essa grande plataforma aí, né, de geração da inteligência artificial generativa inteligente, né, os desafios do ESG, os relatos e os relatórios integrados do C3 aí. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Eu sou Eduardo César da Project Marketing, Superman Virtual Sustentável. Então, uma aula aberta, temos falado então da plataforma C3 aí, plataforma especializada para a gestão de megaprojetos. Quais os megaprojetos, então, que estamos falando tanto? Temos exemplo, então, vejam as diferenças de serviços, empresas, tipos, né? Por exemplo, desses três, já o pessoal já fazendo pergunta, né, desses três tipos diferentes. Do Walmart, então, um setor aí, né, de serviços e vendas e transporte de produtos físicos, né? A Apple é uma outra também, empresa de tecnologia diferente, então, apesar de ter os produtos físicos muito também, né, trabalhando aí da maneira virtual, né, dando então cursos, palestras, entendimento do uso, né, dos seus smartphones e etc., e todos os equipamentos e toda a força de uma Apple, ou um setor mais tradicional, né? E aí toda a problemática dos gases de efeito estufa de uma Exxon, por exemplo, né? Então, o uso do óleo combustível, petróleo, fonte de óleo e gás, tudo isso de uma ExxonMobil. Então, eu vejo que são empresas diferentes. Então, obviamente, precisamos ter, apesar de um sistema C3 aí ser único desta maneira, a customização, a integração, o entendimento de cada cliente é diferenciado. Não podia uma forma diferente de ser, o nosso ESG diferenciado também para cada tipo. Vejam que a metodologia que a gente vai passar é a mesma para todos, mas existe então as diferenciações de cada setor. Então, como que a C3 pensa? Elas trabalham, como todo bom americano, muito planejamento antes de sua execução, principalmente megas projetos, né? Quanto maior a complexidade de um projeto, maior é o seu grau de risco, maior é o volume investido, o capex, maior é a quantidade de stakeholders que tem o projeto, de empresas, ONG, AI, ONGs, regulamentações, governo, fornecedores, equipe de projeto, empresas parceiras. Então, vejam que a gama é enorme. Então, quanto maior o projeto, maior é a necessidade de um planejamento das etapas iniciais, né? Já falo o IPA aí, Independent Project Analysis, e ter muito tempo na parte do projeto conceitual, chamado de FEL 1, e ele só passa para a etapa seguinte nos seus chamados gates de aprovação, né? Quando já tem um certo nível de maturidade do projeto. E isso a C3 também faz desta forma. Então, vejam que a primeira etapa eles trabalham, então, no Data Lake, nas informações do projeto, nos OKRs do projeto, dos objetivos do projeto, né? E aí, falando agora no ESG, quais são os objetivos, né? Por exemplo, do gás efeito estufa, escopo 1, 2 e 3 do GHG, protocolo do GHG Mission, né? Então, isso é muito importante para criar a nossa baseline, a nossa linha de partida. E aí, né, como é que é a gestão de águas, né? Cada vez mais o estresse hídrico aí é presente nos projetos, a gestão das águas, como é que são feitas então a gestão dos resíduos e efluentes, tanto do gerador da planta que está em construção, quanto de toda a operação de implantação, né? Tem que nos preocupar com os resíduos já da implantação, e isso no seu escopo 1, 2 e 3. A eficiência energética também,
né, fontes renováveis, olha o nível de preocupação, a biodiversidade do qual o entorno de qual o nosso projeto está inserido, ou então todo o transporte logístico também, qual é o impacto de tudo isso? A parte então se vai ter então também desmatamento, toda essa parte. Então veja, né, quando a gente fala recurso hídrico, estamos falando da bacia do rio ali que vai, por exemplo, fornecer água para a nossa estação de tratamento de água, a ETA e assim por diante. Geração de resíduos e resíduos físicos, mas resíduos sonoros, e aí também os atmosféricos que nessa maneira isolada entra no GHG protocolo. Então, todas essas informações, isso do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, então, as comunidades do entorno, quem serão afetados, se tem comunidade indígena, quilombola, etc., né? Se tem ali alguns recursos patrimoniais históricos, né? Tudo isso é importante. A parte, então, do patrimônio histórico, né, de tudo que tem no entorno do empreendimento, se vai, né, afetar isso ou aquilo. Então veja que a parte social, as comunidades que serão afetadas pelo projeto, e o potencial de uso dessas comunidades para a operação depois do projeto, para a própria implantação, construção, quanto operação também, né? Tudo isso, então, que pode afetar e trazer benefícios sociais ali no entorno também, escolas, aprendizagem, treinamento, e a tudo desenvolver toda essa parte, trazer telecom, né? Então, para você vai trazer o 5G para operar a planta, será que a comunidade no entorno pode se beneficiar de tudo isso? Toda a infraestrutura que será implantada, como vai ficar depois? Será doada, não será doada, né? Quando a gente vai, por exemplo, numa barragem, por exemplo, tudo que aquilo que fica, né? Como é que fica depois? A cidade vai crescer e depois diminuir, como é que fica toda essa parte social, né? E aí vai, no parte de governança, então os alojamentos, se vai ter drogas nesses lugares, vai trazer nível de prostituição, cara, é enorme. Tudo isso precisa ser visto. Então, isso parte de um plano estratégico, né, de implantação desse mega projeto do E, do S e do G. Como é que será a comunicação desse projeto, as mídias sociais, o uso, como é que a gente vai fazer a tratativa, conhecer todos os stakeholders, como é que a gente vai fazer a gestão de stakeholder de cada um e toda a parte logística também, como é que todos esses insumos vão chegar via terrestre, via aéreo, via barco, hídrico, navegação fluvial, marítimo, etc., transporte, tudo isso, né? Vai vir rodoviário, tem gabarito, passa na ponte, não passa, vai vir via fluvial, melhor época do ano e assim por diante. Tudo isso são aspectos que são aí no Data Fusion e Calculation. Então, isso é importante. Não menos importante, então, conhecendo tudo isso, como é que essa massa de dados será gerida, entrada na toda a plataforma do C3 aí, quais são então os objetivos, as metas individuais e coletivas do projeto em todas as áreas organizacionais, tanto as metas da empresa quanto as metas de seus fornecedores. Tudo isso rastreável e como será feito então o reporte de tudo isso. Então, é a parte verde do programa, a parte de automação, de suporte, como é que serão feitas auditorias e como que a inteligência artificial generativa vai fazer o draft deste reporte. Então, tudo isso é definido nessa área verde. Veja que estamos sempre em etapa conceitual de planejamento, não fizemos nada ainda, tudo isso é, né, no desenvolvimento. E aí sim o planejamento. E aí sim a parte azul, como é que será então a otimização, a implantação desse planejamento, né, a gestão do projeto, o Project Management, que é do PMI, que a gente fala tanto, do IPA e assim por diante, IPMA, etc., as melhores práticas. E aí, quando você está com tudo isso, você está com o seu planejamento, com feito. E aí é que vai partir, então, para as etapas de customização e implantação. Veja que tudo isso são entradas de dados. E aí é justamente isso. Vejam, né? Uma espécie. Ah, e quais são, então, falando do ESG em si, quais as normas que vamos atender? Normas e regulamentações.
né? Então, dos gases efeito estufa, das emissões, toda a eficiência energética e uso de energias, a gestão das águas, as relações trabalhistas e assim por diante, e a saúde e segurança dos colaboradores. Vejam que são subdivididos em áreas de entendimento. Então, a verde, toda a parte ambiental, de emissões de gás de efeito estufa, a azul, toda a parte energética, a laranja, gestão de águas, a parte social de cinza e a saúde e segurança e tudo essa plataforma em branco. Veja que é super bem dividido, né? Faz um verdadeiro mapping, um mapa de tudo isso, os WBS, quem é responsável por cada área e quais são os critérios, né, que serão atendidos. Eles chamam de ESG bits, né, que isso é próprio deles, né, o Compile ESG bits. Todos esses frameworks que serão utilizados, os standards, o GRI, o SASB, o SSB, o CSRD, CDP, TCFD, COVADS, Science-Based Target, e tudo isso na geração do nosso IR, do nosso relato integrado do Value Report Foundation. Então vejo que tudo isso, quanto tempo vai, Eduardo César, para fazer tudo isso, está pronto para passar do projeto conceitual? Depende do seu projeto, mas no mínimo 3 meses. Assim, de cara, para fazer bem feito. Quanto maior o projeto, pode ser que dure mais. E aí, ai, preciso tocar etapas do projeto. Tudo bem, descobramos o caminho crítico, façamos primeiro todo esse desenho dessa área do caminho crítico e toca-se a contratação lá do Earthworks, né, da terraplenagem, ok, para pelo menos subindo as cotas e arrumando o terreno, toda a parte ambiental para, né, processo de licenciamento e tal, mas então a gente faz tudo isso e vai tendo maturidade de cada etapa. Por isso que um mega projeto é dividido em programas, subprogramas e etapas, para que você possa ir tocando, para que o projeto possa ter sua evolução, mas numa plataforma unificada fica bem interessante, né, no ESG Bits, que você vai ter tudo numa mesma base e todo o histórico ao longo do tempo. Isso vai a tratativa, então, como está dito aí, os desafios da materialidade de tudo isso, precisa ser feita a matriz de materialidade, justamente para se determinar os riscos e como serão as formas de medidas mitigatórias e compensatórias e de atuação ou até mesmo aceitação de risco. De tudo isso vai sair a verba de contingência do projeto. A verba de contingência é gerada daí, né? Um projeto que tem maiores interfaces, stakeholders, maior materialidade, certamente terá um grau de risco maior, certamente terá uma contingência maior. Não efetivamente que ela será utilizada, mas que ela precisa ter nos seus cômputos uma contingência maior, porque o seu grau de risco é maior, não é? É diferente fazer um projeto de uma usina atômica perto de um grande centro urbano mais afastado. Isso modifica o grau de risco do seu projeto. Seu projeto vai afetar mais a comunidade, tem gás efeito estufa e assim por diante. Como é que vai se tratar tudo isso? Os recursos da gestão hídrica, então, seu grau de risco é maior, certamente a necessidade de contingência é maior. E isso está relacionado ao custo, tanto ao custo de implantação de projeto, o custo da contingência, quanto ao custo de seguro e resseguro. Então, isso tudo está amarrado, não pode ter nenhuma parte solta que certamente lá na frente pode afetar o projeto. Então, está muito amarrado. Daí a atualização dos dados, como falamos, em cada etapa do projeto, evitando os silos, tudo integrado para que o gestor possa tomar as suas decisões. E aí, então, tudo isso sai, então, as matrizes de materialidade e saem os planos de ação e os planos de risco que serão gerados. E aí, para cada área, cada cor, o seu responsável, a gente vai fazer a matriz RAS. Veja que tudo isso tem interface. E estamos falando do ponto de vista do ESG, mas tem de todas as áreas, a equipe de implantação de projeto e assim por diante. Agora, então, quais os benefícios? A diferença é que nós tínhamos a gestão de projeto anterior e a gestão de projeto atual.
Acreditamos que quanto maior a complexidade, maior o uso da IA generativa. Na grande prática, conhecemos todas essas boas práticas de implantação de projeto, tanto do PMI, do IPA, do IPMA e todos os outros, mas na prática muitas vezes tomávamos decisão não baseadas em dados, no conhecimento das equipes, é o que chamamos do go horse. Vai tocando e vamos ver o que acontece. É o famoso bate no peito, principalmente, né, os latinos com uma maior incidência dessa forma de tocar projetos. Por isso que dois em cada três projetos dão errados. Ou eles estouram em prazo, ou estouram em custo, ou nos dois, ou não cumpre o escopo, ou falta qualidade, ou diminui o escopo ao longo do projeto, e assim por diante. Pela não tratativa desses dados da maneira correta, até pela complexidade e a quantidade dessa grande massa de dados, e aí o uso da IA generativa é específico, especial para isso. A solução C3AI já está em mercado há mais de 15 anos, então é uma solução já consagrada, e o grande resultado de uso em projetos reais que eles demonstram e mostram né, nos seus projetos, como mostramos, é a velocidade, né? A velocidade de um processo de tomada de decisão e de geração de dados é 99,9% mais rápida do que uma geração de dados humana. Isso não tenho nem dúvida, né? Não temos dúvida, dados comprovados. Então, a velocidade com que eles giram tudo isso, você recebe esse nível de informação na tela do seu computador para o seu processo decisório e, né, e 500 vezes mais frequentes, recorrência, o que falávamos mesmo, a gente tomava decisão sem baseado em dados, você tomava uma decisão e não sabia o que ia afetar o E, ou tomava decisão e não sabia o que ia afetar o S ou o G, ou mais ou menos sabia, mas não tinha com exatidão, né? Então, essa que é a ideia. Você tem os dados corretos, correta na frente do seu micro, na palma da sua mão, para tomada de dados e sabendo o que vai afetar o E, o S e o G. No mínimo, para chamar uma reunião rápida, aí para você poder definir e falar, vamos tomar essa decisão baseado nisso, porque tem uma reclamação de um stakeholder importante do projeto, uma ONG que está nas mídias sociais, que o próprio C3 vai mostrar para você que está ali no warning vermelho, alertando que vai ter problemas no seu projeto, você reúne rapidinho, mostra o dado e uma tomada de decisão inteligente, integrada e rápido. Essa é a diferença de tocar um projeto num IA generativo desta forma. E, finalmente, não menos importante, projeções. Você pode aí estar uns gráficos, como é que a gente projeta algo que vai acontecer na próxima semana, nas próximas 2 semanas e assim por diante. Todo mundo fica sabendo o que vai acontecer com o seu projeto e projeções até simulações e predições de acontecimentos externos. Isso é um outro grande benefício que a gente não tinha. Né? Predição, puxa, está aumentando o grau de risco de uma greve de caminhoneiros. O que vai afetar o meu projeto? Então é melhor eu comprar antes, adquirir e estocar, vai te dar o teu grau de risco. Se acontecer a greve, o que vai afetar o teu projeto? Então, às vezes é importante, pega um pouco da verba de contingência e faz o estoque dos materiais antecipados, etc. Então, o poder vai aumentar a inflação, vai aumentar o preço do cimento, do aço, vai aumentar o valor da matéria-prima, vai aumentar a mão de obra e etc. O salário está para aumentar, ou do aspecto até internacional, vai ter está pintando uma guerra, Rússia, Ucrânia, problemas no Oriente Médio, ou um furacão está vindo lá dos Estados Unidos. Aí, né, o Milton, você que é do agrobusiness, o que que isso pode afetar positiva ou negativamente o seu negócio? Tudo isso na palma da sua mão, no seu processo decisório cada vez mais rápido, girando muito rápido, com né, tratando esses dados e colocando tudo num canal único. Veja então quantos os benefícios, velocidade de abrangência, frequência e proatividade. Sem dúvida nenhuma, tudo isso que estamos falando, aí a generativa veio para mudar.
né? Menos decisões go horse, baseadas não na experiência e no conhecimento. Não que a experiência e conhecimento da gestão de projetos não seja importante da sua equipe, o grau de maturidade dos seus GPs, do PMO, assim, não é isso. É a melhora no processo decisões baseadas em dados, e às vezes esse dado até surpreende. Você fala, puxa, eu ia tomar a decisão de uma certa maneira e o dado está me mostrando que não é a melhor, né? E isso tudo integrado e vendo as consequências, não mais atuando em silos, vendo a integralidade do projeto como um todo. E tudo isso, não menos importante, guardado no seu histórico. No final, você aperta o botão e sai o databook do seu projeto. Como é que determinado gerente tomou determinada decisão, está baseado em dados, tudo isso guardado no seu projeto. Veja a importância. Não menos importante, a tratativa com os órgãos externos, né? Você está exportando para a Europa, você tem que atender o CSRD, não tem como fazer uma forma disso. Então, é o contexto que estamos vivendo, né? A emissão dos gases de efeito estufa. Então, aí as tratativas, você está fazendo um projeto então no Brasil, na região amazônica, o IBAMA, o CONAMA, como é que a gente vai atender tudo isso? Está todo mundo de olho, né, na parte ambiental e social, né, do seu projeto, do ESG do seu projeto, nesse novo mundo esse que a gente vive, né, com todo o poder de informação na palma da mão. Então, não menos importante, e aí o ESG Book, que a gente falou, mas sai o Databook na hora, os sentimentos vão parar, mas decisão baseada, né, em dados e tudo isso customizado, o que a gente falou. Cada customização dessa é uma parte importante do projeto conceitual, que a C3 aí faz muito bem, para customizar para você, padronizar. A plataforma é genérica e cabe todo tipo de indústria, como mostramos no início, mas vai customizar para o seu projeto, a sua localidade e a sua região. Então, tudo isso é muito importante. E aí, justamente, né, a tratativa, então, dos dados públicos, a responsabilidade legal da empresa e todo o suporte. Vai ter dúvida no começo da sua equipe utilizar uma plataforma dessa para gestão de projetos sustentáveis ESG em sua organização? Certamente, mas a C3 aí tem suporte para isso, suporte virtual e eventualmente até físico, dependendo do tamanho do projeto. Tudo importante, futuro da análise ESG, e aí você vai poder fazer então os seus prognósticos, né, as suas simulações, tudo isso para revisão de tendência, é o grande diferencial, né? E aí os benefícios para cada setor, obviamente, né, trazendo uma tela todos esses benefícios, mas certamente a eficiência energética, a melhora na cadeia logística, a diminuição da emissão dos gases de efeito estufa, uma melhor gestão dos recursos hídricos, do estresse hídrico, a melhor gestão dos resíduos e efluentes e tudo que seu projeto gera em toda a cadeia logística, o controle financeiro do projeto e do varejo, chegando até a ponta. Qualidade dos dados é fundamental para que tudo isso gire bem, a interpretação dos dados, sem dúvida nenhuma, ética em tudo isso, por isso a governança, isso fica tudo guardado, respeitando, né, a ética da sua companhia e a governança, quem pode ter o acesso à proteção LGPD dos dados, a cibersegurança, tudo isso entra na ética também, mas o mais importante é a integração, evitar que o projeto seja tocado em silos. Relatórios serão gerados diversos, customizado, então as suas definições específicas, veja um exemplo aí, né, de que você pode ter as suas métricas personalizadas e o que se espera, esperamos então do futuro, utilizando toda essa tecnologia para a gestão de projetos sustentáveis, inteligentes, megaprojetos. É uma integração total, né? Não mais decisão em silos, uma parte dos dados está aqui, está ali, etc. As bases estão integradas, os dados estão consolidados. É uma inovação disruptiva
certamente algumas áreas da sua empresa, setores mais conservadores, né, de engenharia mais tradicional, poderão certamente P&D e assim por diante ter maior, e aí vale a pena, né, falar da cultura, toda a implantação de um projeto novo precisa ser estudado como deve ser feito, respeitando então, tomando cuidado, né, para a cultura não comer estratégia no café da manhã. Peter Drucker, a inovação disruptiva precisa ser muito bem feita. Você pode iniciar num projeto piloto menor e os integrantes da equipe desse projeto pilotos são pessoas e profissionais mais abertos, capazes de aceitar essa inovação disruptiva. Então, né, e aí com certeza você vai colher os melhores resultados e depois disseminar para os demais departamentos da organização. Né? Então, você escolhe um projeto piloto específico de ganhos, obviamente, que gerem valor para o seu cliente. Importante a cadeia de valor, que você vai investir nisso. Mas essa equipe piloto, depois eles vão ser elementos ali, depois você vai estender para toda a organização, todas as unidades, foi uma organização global, você vai estender tudo isso. Então, esses semeadores desse, né, da equipe ali do projeto piloto, vão, né? Então você escolhe um de cada departamento, até do departamento jurídico vai pertencer a essa equipe, um gestor de G&G, P&D, engenharia, engenharia pode ter as diversas disciplinas, o gestor de projeto, o PMO, a equipe de gestão, alguém vem de finanças, de custo. Você pode montar um verdadeiro comitê para gerar tudo isso, porque essa inovação disruptiva vai ser a sua sementinha para você divulgar depois, então, toda a organização. Então é importante dessa forma. E essas pessoas vão migrar estrategicamente. Depois você vai fazer um projeto mais forte de ESG na área do né, no departamento jurídico. Obviamente, essa pessoa que veio desse projeto integrado do C3 aí vai para lá. Né? Você vai fazer um projeto de reestruturação do departamento de meio ambiente. Obviamente, a pessoa que veio do processo do C3 aí deu uma inovação disruptiva para lá, e assim por diante. Então, a gente vai disseminar e transformar. A colaboração global, sem dúvida nenhuma, a plataforma permite trabalhar em diversas localidades no mundo e diversos idiomas. Aí está o AI. Obviamente, o inglês normalmente é utilizado no projeto, né, mas que pode ser traduzido, né? E o uso do Teams hoje em dia, com o Copilot, pode fazer isso em reuniões, obviamente traduzindo para cada um, você customiza lá. Então veja que o AI, né, não só do C3 AI, mas de toda a integração, isso é um mundo integrado que estamos indo, o uso do chat GPT 4.0, né, e todos os outros da Anthropic, desculpe, do Gemini e assim por diante, tudo integrado, utilizando o melhor do AI, né? Mas aqui para gestão de projeto, estamos mostrando então agora a plataforma C3 AI. A colaboração, então, online, global e rápida para enfrentar esses desafios globais. Então, como falamos, né, recursos vindo de toda a parte do mundo, onde está o container de um determinado equipamento, está no canal de Suez, canal do Panamá, está em trânsito, quantos transbordos vai fazer, navio está atrasado, não está, seja via assim por diante, via terrestre, etc. E, obviamente, uma tecnologia avançada, tudo isso você vai precisar, sem dúvida nenhuma, do seu departamento de TI, as melhores pessoas integradas, né, e também a turma de governança para fazer o cybersecurity, o LGPD de tudo isso. Então, o TI mais o governança na cibersegurança de tudo isso, né, que isso trabalhe de uma plataforma integrada e protegida. Fica então aqui a dica essa aula aberta. Obviamente que a gente tem exemplos e vamos mostrar nas aulas, o uso da IA generativa para cada fase do projeto, tá? Então,
Segue o nosso QR Code e nos convide para palestras, eventos, sugestões. Uma equipe aí, 4 anos, né, consecutivas aí participando, ESG, especialistas das mais diferentes áreas sociais, ambientais participam desse grupo, até advogados e etc., gerentes de projeto, implantadores de governança, compliance, GIG, etc., pertence a esse maravilhoso grupo com palestras, né, gestão, workshop, eventos periódicos, revistas virtuais, e-books. O pessoal está compartilhando muito, vale a pena mesmo. E também, né, trocar ideias do mais profundo interesse e conhecimento. Vamos abrir para perguntas e respostas. Espero que tenham gostado. Sejam bem-vindos. Nos curtam aí nas mídias sociais, YouTube, Facebook, Insta e etc. E nos convide para palestras e eventos na sua organização. Sou Eduardo César, líder da Project Market ESG, e para esse encontro sustentável inteligente, até o nosso próximo encontro sustentável. Obrigado.